Esse vídeo é um oferecimento de T-Force Equipamentos, as melhores máquinas e equipamentos para o máximo desempenho da sua cutelaria. Broker Knife, peças exclusivas de facas artesanais com a qualidade e o preço justo que você procura. E Loja do Cuteleiro, confiança, comodidade e um ótimo custo-benefício, inspirando o melhor da cutelaria artesanal. Apoie quem apoia a cutelaria custom brasileira. Todos os links dos nossos patrocinadores estão na descrição deste vídeo. Alguma vez você já se perguntou que tipo de equipamentos e ferramentas um cuteleiro precisa para começar sua carreira? Se já, então esse vídeo é para você. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, por aqui, professor Berardo, e uma grande alegria receber você aqui na nossa aula, onde nós vamos falar a respeito de ferramentas e equipamentos para iniciante, para aquela pessoa que está começando absolutamente do zero, que ainda não tem conhecimento nenhum a respeito de cutelaria, e essa é uma solicitação muito frequente. As pessoas nos perguntam por onde começar, que tipo de equipamento e ferramenta comprar para não investir errado, para não acontecer como aconteceu comigo, não por má orientação do meu professor, mas por uma questão de ser afoito, de querer muito aprender, de correr atrás das coisas. Quando comecei na carreira, fui numa loja imensa, comprei uma infinidade de ferramentas, e essa infinidade de ferramentas, pouquíssimas delas eu utilizei realmente no transcorrer da minha carreira. Muitas outras ficaram lá inoperantes por muito tempo, até que eu acabei por dar de presente para quem realmente utilizasse. Então, esse vídeo, esse conteúdo, muita gente pede para que eu grave, e nós vamos fazer isso de maneira muito detalhada. Vou mostrar equipamento por equipamento, ferramenta por ferramenta da lista que eu recomendo para você. Vamos falar a respeito de parâmetro, de que dimensão comprar, de que voltagem, que potência comprar, para que você realmente invista adequadamente o seu dinheiro, tá? É muito frequente esse problema que eu falei, as pessoas saem comprando. Eu vou citar um exemplo: eu comprei um Moto Esmeril, né, logo no comecinho que eu estava começando a fazer facas, e não usei nunca, porque o Esmeril não pode ser aproveitado para absolutamente nada, tá bom? Então, esse foi um exemplo entre vários outros que eu acabei comprando por ser afoito, e literalmente joguei dinheiro fora, porque a gente sabe, quando está começando a montar a oficina, é importante que cada centavo seja bem aplicado para que você tenha realmente um retorno do seu investimento, tá? E eu queria, antes de mais nada, que você considerasse alguns pontos antes que a gente entre na nossa lista de ferramentas e equipamentos. O primeiro, e provavelmente o mais importante de todos, antes de investir em equipamentos e ferramentas, invista em conhecimento. Por quê, professor? Imagine você, por exemplo, um dentista, um camarada que presta vestibular, passa na faculdade de odontologia, e já no começo do curso ele monta o seu consultório e começa a operar as máquinas e equipamentos, fazendo tratamento dentário nas pessoas, tá? Então, se você começa na cutelaria pelo caminho errado, sem conhecimento, trabalhando com máquinas e equipamentos que você não tem familiaridade nenhuma, nunca operou, nunca ligou, nunca nem chegou perto de uma máquina dessa. Se você comete esse erro, você primeiro vai ter muito problema na confecção das suas facas. Não vai concluir uma faca bem feita, mesmo porque não sabe o processo de confecção da faca, e ainda por cima, o que é pior, corre o risco de se lesionar, de se ferir gravemente, operando uma máquina que você não tem o mínimo de conhecimento para operar, tá? Então, esse é um problema que às vezes a gente vê
com uma frequência acima do desejado aqui no Brasil, onde as pessoas são muito afoitas e acham que apenas pegando um conhecimentinho aqui, assistindo um videozinho ali, lendo um negocinho ali, vendo uma postagemzinha na rede social, ela já está apta, já tem um cabedal de conhecimento suficiente para ir para a oficina e sair fazendo, né? E isso não existe, todo mundo carece de conhecimento, de orientação, né? Então, primeiro ponto, invista primeiro em conhecimento. Primeiro eu aprendo a operar aquela máquina, depois eu compro a máquina. Não é o contrário, tá? Não faça como boa parte tristemente faz. Compra a máquina, começa a operar a máquina, não tem um mínimo de conhecimento. Aí se acidenta ou quebra a máquina ou perde a faca e se frustra e acaba por abandonar uma carreira brilhante e maravilhosa que é a cutelaria, tá? O primeiro aspecto é esse. Primeiro de tudo, conhecimento. Depois vem a lista de ferramentas e equipamentos. Um outro aspecto bem importante que eu quero dizer é o seguinte. Ah, professor, mas eu tinha visto a lista de um outro cuteleiro, ou eu vi um outro vídeo, e o fulano falou de uma outra coisa, tá? Bom, tudo que eu vou falar aqui é a título de sugestão, tá? Claro, você pode, de acordo com a sua necessidade, adquirir ou deixar de adquirir dos itens da lista que eu vou relacionar para você, tá? Então, esse é um ponto importante. Isso é só uma sugestão. Não é a verdade absoluta, não é a lista perfeita, não é o Dream Team da cutelaria em termos de ferramentas e equipamentos. É só a título de sugestão. Outra questão importante o que você vai adquirir depende da linha de cutelaria que você vai seguir. Por exemplo, se você for seguir uma linha de cutelaria de facas mais funcionais, facas ferramentas, facas para serem utilizadas, muito provavelmente você vai precisar de uma determinada linha de ferramentas e equipamentos. Se você for seguir uma linha de facas mais rebuscadas, aquela faca que eventualmente nunca será utilizada, que vai ficar lá na estante, enfeite, com mais trabalho, provavelmente você venha a precisar de alguns itens diferentes dessa lista que eu vou recomendar, tá? De qualquer forma, para as pessoas que estão iniciando, a lista de ferramentas e equipamentos que eu recomendo a todos. Por quê? Porque essa divisão entre, por exemplo, professor, quero seguir a linha de facas ferramentas, quero fazer faca de churrasco para quem vai usar e etc. Ou quero fazer facas mais rebuscadas, e isso não vem no início da carreira. Primeiro você vai ter que adquirir o básico de conhecimento para depois poder seguir a linha que te apetece, que te agrada mais, que você é mais feliz fazendo, porque isso é de extrema importância na carreira. Fazer aquilo que realmente te agrada. Agora, nada impede que você adquira alguns itens diferentes daquilo que eu vou recomendar desde o início da carreira para você, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Depende também da linha de cutelaria que você quer executar. Outro ponto eu não mencionei itens de consumo. Por exemplo, eu não falei de coisas basilares como cabo de faca, não falei sobre cola, não mencionei essas coisas pequenas de consumo e até outras ferramentas muito básicas, como por exemplo um alicate, tá? Mesmo porque creio eu que todo mundo tem um alicate em casa, tá? Então eu não mencionei esse tipo de ferramenta muito basilar que todo mundo tem lá no quartinho de casa ou dentro do porta-mala do carro, essas ferramentas mais basilares e essas coisas de consumo como álcool, como epóxi bicomponente, como cola, cianocrilato, esse tipo de coisa, eu não mencionei porque é básico demais e também depende do tipo de cutelaria que você vai praticar. Para determinado tipo de faca eu uso uma cola, para outra técnica eu uso outro tipo de cola e às vezes até uma terceira cola diferente. Então, eu não mencionei e primeiro, como eu mencionei, como eu citei antes,
Primeiro conhecimento, depois você vai definir exatamente o que você vai precisar ou não. Não deixei de considerar também a questão financeira. Eu sei que para boa parte das pessoas é muito difícil, muito improvável que pegue uma lista dessa e compre tudo de uma vez. Sei que existem as dificuldades, as limitações financeiras, então eu procurei elencar uma lista do mínimo necessário, para que você consiga produzir facas com alta qualidade, com bom rendimento, com bom desempenho, sem ficar sofrendo, sem ficar se arriscando, mas levei em consideração essa questão financeira, que poucas pessoas têm condição de simplesmente pegar essa lista e sair comprando tudo que foi mencionado aqui, e às vezes até mais um pouco de uma vez. Então, levei em conta isso, quero que você entenda a questão financeira, que muitas pessoas têm dificuldade financeira para montar a sua oficina. Isso é natural, isso é normal, né? E creio que a maioria das pessoas passa por essa questão. Então, procurei respeitar isso e montar uma lista do mínimo necessário, que realmente vai fazer a diferença para que você produza com qualidade, com eficiência, mas respeitando a sua condição financeira. E um outro ponto que eu procurei obedecer aqui nessa lista é que essa lista vai funcionar tanto para cuteleiros forjadores quanto para cuteleiros desbastadores. Professor, eu quero forjar minhas facas, tá? Então você vai precisar praticamente de todos os itens que eu estou elencando nessa lista. Professor, eu não quero forjar, quero pegar a barra de aço virgem, desbastar e fazer as minhas facas mediante desbaste. Sem problemas, essa lista também é para você. Então, pensei também nessas duas vertentes, tá? Lembrando que não há demérito algum, não há nenhum tipo de problema na faca feita por desbaste. Como eu escutava alguns anos atrás aqui no Brasil, que a faca desbastada ela é mais fraca, ela é mais isso, ela é menos aquilo. Mentira, não tem nada disso, tá bom? Uma faca desbastada bem feita é tão boa quanto uma faca forjada bem feita. Então, a gente respeita as duas linhas de trabalho, o conteúdo que a gente passa é para as duas linhas de trabalho, e a lista também foi pensada nessas duas vertentes diferentes. Outro ponto muito importante é a questão do faça você mesmo. Tome muito cuidado com isso. Eu já vi dezenas e dezenas e dezenas de casos, porque a gente orienta com amor, com responsabilidade, com carinho, para que a pessoa tenha o melhor desempenho na condução da sua carreira, mas ele é teimoso, ele acha que sabe mais do que você, que tem mais de 15 anos de experiência, nunca fez uma faca na vida e acaba não seguindo o seu conselho. Então, tome muito cuidado com a questão do faça você mesmo. Por quê, professor? Eu não vou comprar uma lixadeira, eu vou fazer. Aí o cara nunca fez nenhuma máquina na vida dele, mal ele bateu um prego. E ele acha que ele tem capacidade técnica, conhecimento suficiente para fazer uma lixadeira que funcione, tá? Até fazer uma lixadeira, eu já vi muitos fazerem. O problema é fazer uma lixadeira que realmente funcione. Por quê? Porque, primeiro, para fazer uma lixadeira adequadamente, o cara vai levar em um mês. Ele vai ter que mandar fazer coisa em torneiro, ele vai comprar um monte de ferro, porque não é barato, matéria-prima não é barato. Depois ele vai juntar tudo isso, a hora que ele botar a cinta de lixa em cima e ligar, a lixadeira não estabiliza. E fica cuspindo a lixa para fora da mesa, tá? Aí ele vem com aquela cara, né? E fala assim, nossa, professor, olha, minha lixadeira não está dando certo. O que eu faço? Falei, joga fora e compra uma pronta. Sabe por quê, meu irmão, que eu estou falando isso? Por quê? Você não é especialista em construir lixadeira. Eu estou falando de lixadeira e pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outro tipo de equipamento maquinário que não vale a pena fazer. Tem coisa que é muito simples, que dá para fazer. E tem coisa que não dá para fazer. Por exemplo, uma forja é simples. Um torno de bancada é simples. Mas tem coisa que já não vale a pena. Por exemplo, uma prensa hidráulica, que obviamente não estou recomendando para ninguém que é iniciante,
E também a questão da lixadeira, por exemplo. Eu vou fazer uma lixadeira. Tá, aí gasta uma infinidade de dinheiro, não sabe fazer uma solda, não sabe fazer um torneamento, não tem noção de construção, como esquadrejar um equipamento para ficar retinho, aí faz e a lixa não para em cima. Ou faz, compra a lixa, vai trabalhar, estoura uma lixa depois da outra. Por quê? Por causa de lixadeira mal construída. Pode ser qualquer outro equipamento, tá? Qualquer outro maquinário. Então, tome cuidado com essa questão do faça você mesmo. É muito bonitinho, é muito romântico, é muito legalzinho em vídeo do YouTube, tá? Só que aí na prática não funciona. Você vai perder um baita de um tempo para fazer um equipamento que não vai dar certo, você vai perder dinheiro e vai ter perdido todo esse tempo em vez de fazer faca. Se você já está fazendo faca, por exemplo, que é o que acontece com muita gente, faça suas facas para pagar uma lixadeira de boa qualidade que você vai comprar, não vai ter problema e vai utilizar para o resto da vida, tá bom? Siga meu conselho. Então, espero que você tenha prestado atenção nessas considerações iniciais, para que não haja nenhum problema de entendimento. E a partir de agora, a gente vai diretamente para a nossa lista de equipamentos e ferramentas para cuteleiros iniciantes.